O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. É uma tristeza que os governos, inclusive, deixem a geografia um pouco marginalizada. Mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cadê Meu Norte? Eu sou o João, aluno de licenciatura aqui da Geografia na UniOeste Francisco Beltrão, e a nossa convidada de hoje é a professora e doutora em Geografia, Silvia Regina Pereira. Seja bem-vinda, prof. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, para a participação da gravação desse podcast e também parabenizá-los por essa iniciativa que é bem interessante e desejo muito sucesso. Imagina, prof, uma honra nossa recebê-la aqui também, poder conversar um pouco, compartilhar da sua história. E para iniciar, a gente queria te conhecer um pouco, se você pudesse falar sobre a sua formação, a sua trajetória. Ok. Então, eu comecei a graduação, em 1994, no curso... Me desculpa, em 1992, no curso de licenciatura em Geografia, na Unesp de Presidente Prudente, Universidade Estadual Paulista, campus de Presidente Prudente. E lá em Presidente Prudente eu permaneci por 13 anos. Eu fiz a graduação em Geografia, inicialmente 4 anos de licenciatura em Geografia. Posteriormente, fiz o bacharelado em Geografia, que também era opcional, mas eu resolvi fazer. Na sequência, eu ingressei no mestrado, e também, logo após o término do mestrado, eu ingressei no doutorado em Geografia. Então, eu acabei cursando da licenciatura até o doutorado direto. Sem pausa, sem tempo. Sem ter pausa, justamente pelo fato, e acho que é importante destacar isso, de ter sido bolsista. Então, desde o primeiro ano da licenciatura em Geografia até o doutorado, eu fui bolsista. Então, essa condição me possibilitou realizar aí, de forma contínua os estudos na área da Geografia. Sem isso não seria possível. E vale destacar também que, pelo fato de eu não ser de Presidente Prudente, eu me desloquei para lá para fazer a graduação. Meus familiares moravam em outro município, eu tive também, além do apoio de uma bolsa de estudos durante a graduação, eu também tive um apoio via concessão de moradia estudantil. Então, acho importante ressaltar isso, eu só realizei todo esse processo de formação, graduação e bacharelado, principalmente pelo fato de ter sido bolsista e pelo fato de ter tido acesso à moradia estudantil, que eu acho de extrema importância para assegurar a permanência do aluno na universidade, principalmente os alunos que são de outros municípios e outros estados. Que hoje é a maior demanda, Justamente. Então, é imprescindível que haja o apoio aos alunos via, principalmente, moradia estudantil, porque é um fator que implica na permanência ou não de muitos alunos, em determinados municípios, já que precisam se deslocar. Então, eu só realizei essa graduação em Geografia por conta dessas duas condições, bolsa e moradia estudantil. Aí, quando eu terminei a graduação, a minha orientadora durante todo o processo, desde a monografia que precisa ser desenvolvida na graduação, no bacharelado, no caso, até o doutorado, foi a professora Maria Encarnação Beltrão Espósito, E aí, no mestrado, eu consegui uma bolsa de apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é a FAPESP, que é uma bolsa boa, porque tem não só um valor mensal, mas tem um apoio técnico para comprar equipamento, para comprar livros e tudo mais. E eu tive essa mesma bolsa no doutorado,
E, além disso, no doutorado também, eu consegui uma bolsa da CAPES para aperfeiçoamento e eu fiz uma parte do meu doutorado em Barcelona, né, sob orientação do professor Horácio Capel, que foi uma parte dos estudos que eu estava realizando em Presidente Prudente, né? Então, todo esse processo, desde a graduação até o doutorado sanduíche, no caso, ocorreu devido às bolsas. Então, por isso que eu ressalto a importância do apoio à pesquisa e da garantia de bolsa para os alunos desde a graduação, que isso é imprescindível, né? E desde a sua monografia da graduação no bacharelado até o doutorado em Barcelona, a sua área de pesquisa foi enfoque na urbanização. Sim, desde a graduação, né, na monografia de bacharelado, eu fiz um estudo sobre um subcentro comercial e de serviços que se formou na área de uma faculdade particular que tem em Presidente Prudente. Então, no entorno dessa faculdade, há uma diversidade de comércio e serviços voltados para uma clientela especial, que são os alunos de uma faculdade particular, né? Então, desde academia, salões de beleza, danceterias, churrascarias, floriculturas, agências bancárias, agências do correio, lavanderias. Era uma diversidade de comércio e serviços numa área que não existia, por exemplo, na área central da cidade. E isso ocorreu justamente pelo fato de ser uma faculdade particular, né? Senão, não teria ocorrido. Tanto é que nas imediações da Unesp, pública, não tinha desenvolvimento de comércio científico, comércio e serviço, justamente porque a clientela não atraía esse tipo de investimento, né? Então, isso me chamou a atenção por ter um subcentro tão diferenciado e diversificado nas imediações de uma faculdade particular. E aí eu fiz um estudo desse subcentro durante a monografia do bacharelado. Quando eu ingressei no mestrado, eu resolvi ampliar um pouco a área de estudo nessa mesma abordagem sobre subcentros, e aí fiz um estudo comparando o subcentro dessa faculdade particular com o subcentro formado na área de um conjunto habitacional que ficava a cerca de 7 quilômetros do centro, que era um conjunto bastante grande, com potencial de consumo que, né, se fosse levar em conta só o contingente populacional desse loteamento, poderia haver desdobramentos comerciais e serviços naquela área. Mas, como era uma população de menor poder aquisitivo, não atraía investimentos. E essa população ela era prejudicada porque ela precisava se deslocar, principalmente via transporte coletivo, até a área central para consumir comércio e serviços, né? Então, mostrei justamente essa contraposição. Uma área no entorno de uma faculdade particular que atraiu investimentos por ter um público diferenciado que consumia nesse local, e um subcentro que estava numa área bem afastada na periferia pobre da cidade e que não atraiu investimentos. E aí o que tinha era um bar, uma mercearia, uma quitanda de pequeno porte que não supria as necessidades daquele contingente populacional que tinha que se deslocar até o centro. Então, eles tinham um prejuízo em termos de custo e de tempo para se deslocar para consumir comércio e serviço, o que não ocorria, no caso, no entorno da faculdade particular. A gente pode definir, então, que esses subcentros são, na grande maioria, elitizados e voltados para uma elite que a compõe, né? João, esses subcentros, eles ocorrem justamente considerando o potencial de consumo que se tem numa área, porque não é só contingente populacional, né? Se a gente for tomar como referência Francisco Beltrão, por exemplo, se a gente olha para o Padre Eurico, para aquela área do Padre Eurico, o próprio Terra Nostra, tem um grande contingente populacional naquela área, o que poderia, né, possibilitar o surgimento de atividades comerciais e de serviços naquele entorno para suprir as necessidades da população que ali reside. Mas não é atrativo para os que investem, para os comerciantes, abrir estabelecimentos naquela área, porque a população, de um modo geral, tem um poder aquisitivo mais baixo. Então, não é atrativo, né? Então, não é só a quantidade de moradores que tem numa área que estimula a formação de um subcentro. Mais do que a quantidade de moradores, é o potencial, é o poder aquisitivo desses moradores que vai atrair ou não investimento, né? Então, não é só ser distante do centro. Tem que também ter uma potencialidade para consumo nessas áreas, senão não é atrativo para os comerciantes investirem, né? E a gente ampliando um pouco mais, né, essa visão da urbanização, colocando desde o seu início, que, né, estima-se ali século XIX, até os dias de hoje, o que a gente pode colocar como evolução nesse processo, a sua fragmentação, consequências também?
é um tema bem interessante, justamente pelo fato de que, desde, né, se a gente for fazer um resgate histórico, desde o período paleolítico, por exemplo, a gente começa a evidenciar algumas características aí para a formação das cidades, né, mesmo que ainda não definidas. Justamente porque nesse período ainda não era possível, porque a população se deslocava de uma área para outra, né? No Mesolítico começa também a criar uma condição, principalmente a partir do momento em que há uma preocupação com a implantação de mudas, né, de domesticação de animais e tudo mais. E no período Neolítico começa a se evidenciar e se fortalecer as condições necessárias para que a cidade se forme, né? Justamente porque a população começa a se fixar num lugar. Então, uma primeira condição é ter uma moradia fixa. Como é que você estabelece uma relação com o espaço se você fica se deslocando de uma área para outra, né? Então, nesse sentido, quando nos estudos aí sobre históricos, né, sobre a cidade, os estudiosos retratam que a primeira cidade foi a Cidade dos Mortos, né? Justamente porque mesmo se deslocando de uma área para outra, eles começaram a se preocupar onde enterrariam os seus mortos, justamente para voltarem e depois, no momento posterior, fazer os seus rituais, as suas oferendas, né? Então, tem a preocupação com o enterro dos mortos, que é numa caverna, né, num abrigo, e a partir disso eles começam a estabelecer uma relação com o lugar. Posteriormente, lá no período neolítico, quando a gente já tem ali uma relação com o lugar, a partir de uma fixação nesse espaço, criando todas as condições que vão se desenvolvendo posteriormente, como criação de animais, desenvolvimento das condições aí, né, que vão propiciar a agricultura, por exemplo, e também a produção de um excedente, né? A gente vai criando condições para que a cidade se forme. E tudo isso vai, né, claro que ao longo do tempo, se ampliando, né, as condições para que esses aglomerados, né, vão sendo constituídos. Se a gente for levantar aí nos estudos históricos urbanos, a gente tem cidades que se formaram por volta de 3.500 a.C., né? Dada a importância que é esse tipo de agrupamento, né, humano. E todo esse processo vai sendo ampliado, claro, até a gente ter o período de industrialização, né, que vai acelerar um pouco mais esses agrupamentos, justamente pelo fato de possibilitar aí uma divisão, né, de tarefas entre o que se denomina como campo e cidade, né, ampliando aí os ofícios, as funções urbanas e tudo mais, separando também esses dois espaços, embora haja uma conexão entre eles, e esse processo ele vai sendo ampliado, né? E com a mecanização do campo, né, com o processo de industrialização, tudo isso vai potencializando um crescimento significativo das cidades, não só em termo territorial, mas também de contingente populacional, a ponto de que a cidade tem um contingente de habitantes maior que o do campo, né? Então o processo de urbanização ele também vai ser pautado nisso, né? Essa mudança de contingente populacional da área rural para a área urbana, com o êxodo, o êxodo rural, com a mecanização da agricultura, e todo esse contingente ele vai se deslocando para as áreas urbanas, né? E aí, claro, associado ao processo de industrialização, tem-se, num primeiro momento, essa ideia de que nas cidades, né, há uma possibilidade de emprego maior do que no campo, com esse processo de mecanização, né, que expulsa muitos desses trabalhadores, e também melhores condições de vida. E a gente vê que desde o processo de formação das cidades, tomando como referência, no caso brasileiro, a gente vê que o processo de urbanização e industrialização ele vai se desenvolvendo, mas o que a gente vê não é uma ampliação e uma melhoria de condições de vida urbana para todos que moram na cidade, né? As cidades brasileiras, elas ampliam o seu grau de urbanização ao longo do tempo, né? Se a gente tomar como referência aí o período de 1500, né? A gente já tem a formação de algumas cidades no Brasil, principalmente associado aí à ocupação e organização do território pela coroa portuguesa,
Então, nesse primeiro momento, essa formação de cidades e ocupação, que se deu principalmente na área litorânea do Brasil, ela está associada ao desenvolvimento dos ciclos econômicos, né? Tanto é que a gente começa lá com as plantations canavieiras no Nordeste, no que hoje a gente define como sendo o Nordeste do Brasil. Depois a gente tem o desenvolvimento do ciclo da mineração, mais para o Planalto Central. Depois a gente tem o desenvolvimento do ciclo do algodão, da borracha, do café. Todos esses ciclos econômicos, eles foram se desenvolvendo, e à medida em que foram se desenvolvendo, deram condições para que cidades surgissem no seu entorno, justamente para possibilitar o escoamento da produção, né? Daquele ciclo, para que depois essa produção ela fosse voltada para a exportação. Lembrando que o desenvolvimento desses ciclos, eles estavam diretamente associados com o mercado externo. Sempre foi uma ocupação do território com uma produção voltada para a exportação, desde a plantation canavieira até o desenvolvimento do ciclo cafeeiro. É o período colonial, né? Justamente, né? A extração da borracha, né? O desenvolvimento do ciclo cafeeiro, principalmente aí com o desenvolvimento das ferrovias para o escoamento do café. Muitas cidades surgiram no entorno das ferrovias. Isso é muito nítido, por exemplo, no estado de São Paulo, né? E com isso, essas cidades foram ganhando cada vez mais funções urbanas, foram atraindo pessoas, né, que foram expulsas do campo e também provenientes de outras localidades, e essas áreas foram sendo ampliadas. Ao mesmo tempo em que são ampliadas, o processo de urbanização ele não abrange e não oferece as condições de saneamento, né, de acesso a todos os bens e equipamentos necessários à manutenção da vida para todos os citadinos. Então, uma discussão bastante importante que a gente tem hoje em dia é sobre o direito à cidade. Mesmo morando nas cidades, mesmo residindo num espaço urbano, a maioria das pessoas não tem acesso a tudo o que necessita, equipamentos urbanos, saúde, serviços essenciais e básicos. Então, o direito à cidade, ele não embora esteja garantido via Constituição Federal, via Estatuto da Cidade, ele não nos planos diretores dos municípios, ele não é assegurado a toda a população. Então, o que a gente tem hoje em dia é um processo de urbanização ampliado, né? O percentual de urbanização no Brasil ele é significativo, né, em relação à população rural. O crescimento das áreas metropolitanas é bastante evidente, mas hoje também a gente tem, por um lado, o crescimento das cidades médias, né, que são mais atrativas em termos de custo de vida para a população. As empresas também são atraídas por incentivos fiscais, né, por esses municípios que são as cidades médias. E todo esse processo mostra que a gente tem no Brasil, né, uma configuração bastante desigual. A gente tem um processo de urbanização bastante acelerado, com grandes metrópoles, né, com a formação até de uma megalópole, mas o que mais é evidente nos centros urbanos brasileiros é a extrema desigualdade socioespacial. Seja nas cidades metropolitanas, seja nas cidades médias e até nas cidades como Francisco Beltrão, que já caminha para esse tipo, né, de classificação. O que a gente vê é cada vez mais as periferias pobres dessas cidades sendo cada vez mais ampliadas, né, porque o contingente populacional que ali reside é muito significativo. E, ao mesmo tempo, são as áreas mais desprovidas de infraestrutura e de todas as condições necessárias para a reprodução da vida. Então, não dá para a gente deixar de considerar que esses espaços urbanos eles são extremamente desiguais. O centro da cidade, seja de Francisco Beltrão, de Cascavel, de Curitiba, de São Paulo, do Rio de Janeiro, ele não é o mesmo centro para todos aqueles que residem nas diferentes áreas de uma cidade, na periferia pobre, na periferia rica, no entorno da área central. Cada um que reside numa dada porção da cidade tem um grau de dificuldade para chegar até essa área, para consumir os serviços de saúde, de educação, toda a infraestrutura, né? E como dizia o Milton Santos, a pobreza ela é ampliada dependendo do lugar que você reside na cidade. Você vai ser mais ou menos pobre dependendo de onde você mora. Justamente pelo fato de que, se você mora numa área que é possível você se deslocar a pé,
o ir e vir cotidiano, sem grandes transtornos, ele vai facilitar o seu dia a dia e a sua vida. Para chegar até um posto de saúde, até a creche, até a escola, até o hospital, né? Já quem mora numa área afastada e que depende, por exemplo, do transporte coletivo, ela já não tem a mesma mobilidade, a mesma acessibilidade, né? Além de um tempo para fazer esse deslocamento, tem um custo, né? Então não dá para a gente dizer, e isso a gente já consegue observar em Francisco Beltrão, que não é uma cidade tão grande, mas já é possível, né? Já é notório. É possível observar que as pessoas que moram nas áreas mais afastadas, né, da malha urbana de Francisco Beltrão, elas não têm as mesmas condições de acessibilidade ao centro, ao Parque Alvorada, à UPA 24 horas, né? Para chegar, por exemplo, à UniOeste, que oferece curso noturno, a gente tem linhas de transporte coletivo que param de funcionar às 8 da noite. Então, numa cidade que oferece curso universitário, seria imprescindível que o transporte coletivo funcionasse no mínimo até meia-noite, para que essas pessoas tivessem condições de chegar até esses espaços, né? Então, muitas vezes a gente tem vagas ociosas num curso de geografia, por exemplo, pelo fato de que muitas pessoas não conseguem se deslocar a esse espaço para ter acesso, por exemplo, a um curso gratuito. E acho que a gente pode definir que essa desigualdade social tem sido uma das maiores consequências nesse processo urbano, né? A própria Maria Encarnação, sua orientadora, escreveu o livro, né? Urbanização e Capitalismo. Essa crescente do capitalismo, mas ao mesmo tempo gerando uma segregação socioespacial gigantesca onde quer que seja a cidade, né? E na grande maioria, ou na grande geral disso, ela é preta e pobre, né? Seja ela oriunda ali do êxodo rural, processo escravista aqui no Brasil. Acho que até para a gente poder entender um pouco disso, né? Como que influenciou esse processo, né? E de ser tão limitada a essas pessoas, a esses povos. Sim, perfeito, João. É bem isso mesmo. Então, a gente nunca pode esquecer que toda a formação dessas cidades, né? No caso que a gente está abordando, é uma cidade que está vinculada a um processo, né, de produção capitalista. Então, o processo de produção capitalista ele vai produzir cidades desiguais. Essa é a lógica. A gente não vai ter nunca, jamais, espaços homogêneos, com as mesmas condições em termos de oferecimento de infraestrutura, equipamento, serviços para toda a população. Não. A lógica de produção do espaço urbano, ela é desigual, sob a égide do capitalismo, né? A gente tem o quê? O mercado imobiliário produzindo a cidade, né? Visando o lucro, que é isso, né? Esse é o seu maior objetivo, é a produção dos imóveis urbanos que serão colocados à venda para aqueles que podem pagar por esses imóveis urbanos. Jamais a produção de imóveis será para diminuir, por exemplo, o déficit habitacional. Não. Tanto é que o espaço urbano da cidade se amplia, cresce o número de construções, de oferta de apartamentos, de casas e tudo mais, ao mesmo tempo em que o déficit habitacional ele continua crescendo. Então, é bem ilustrativo isso. A gente vê uma oferta significativa, né, de imóveis urbanos, ao mesmo tempo em que a gente tem uma população desprovida do bem essencial e prioritário para a reprodução da vida, que é a moradia. É o bem essencial. Se a gente tomar como referência o que está na Constituição Federal, todo cidadão deve ter direito à moradia digna. O que isso significa? Significa que o Estado deveria dar as mínimas condições para que todos tivessem acesso à moradia digna. Não é à toa que o grande sonho da população é ter a realização, né, de ter uma casa própria. E é justamente isso um sonho. Muitos brasileiros passam a vida toda trabalhando e muito e chegam ao final da vida sem ter realizado esse sonho. Não terão acesso à casa própria, infelizmente. E esse processo, como ele gera, né, essa desigualdade que é pautada no poder aquisitivo da população, aqueles que podem consumir a moradia, né, que é ofertada pelo mercado imobiliário e aqueles que não podem, a gente vai tendo uma cidade que vai sendo formada pela oferta de moradias para segmentos que podem pagar por essa moradia. E a gente vai tendo também uma participação do Estado quando ele oferta conjuntos habitacionais, loteamentos populares para a população de baixa renda, mas não é suficiente, a gente sabe disso. E a gente tem uma resposta da própria população que vai conseguindo, por meio principalmente dos movimentos de luta pela moradia, ocupar
prédios, né, desocupados, prédios públicos, ocupar terrenos, né, para mostrar que elas precisam, né, ter acesso à moradia. Então, essas ocupações que ocorrem Brasil afora é um retrato disso, que boa parte da população não consegue ter acesso à moradia no Brasil. E boa parte da população de baixa renda, boa parte da população que é negra também, né? Porque a gente tem um percentual significativo de população negra no Brasil e essa população ainda hoje é a maioria daqueles que não têm acesso à moradia, que mora nas áreas precárias, áreas insalubres, áreas de risco, né? Por falta de todo esse apoio que deveria ser assegurado pelo Estado, né? Então, infelizmente, a gente tem uma urbanização desigual, a gente tem um processo de segregação que ele é severo e ele só se amplia, e essa segregação evidencia cada vez mais as periferias pobres, as periferias, né, constituídas por muitos moradores negros, mas o que mais se evidencia é a população pobre nas periferias pobres do Brasil, ficando sem ter a assistência que deveria ter por parte do Estado. Lembrando que a gente está falando de um direito assegurado, né? É um direito ter moradia digna. Não é assegurado. Por isso que morar na cidade não significa necessariamente ter direito a ela, né? Exatamente. Então, o direito à cidade ele é limitado, ele é restrito. E assim, a nossa preocupação tem que ser em fazer com que os alunos entendam essa cidade desigual, extremamente desigual, e que consiga também pressionar o poder público, o Estado, para assegurar aquilo que existe na legislação, seja na Constituição, no Estatuto da Cidade, no Plano Diretor, porque estão nessas leis todos os direitos. Disso. Então, esses direitos precisam ser, né, garantidos. E eles só serão garantidos se houver pressão, se houver cobrança. E só haverá cobrança, só haverá pressão se as pessoas conhecerem os seus direitos. Muitas pessoas acham que moram na rua, debaixo da ponte, porque elas fracassaram, porque elas não conseguiram ter, né, a condição de realizar o sonho da casa própria, não se esforçaram, e não é isso, né? É um direito e esse direito deve ser assegurado. E as pessoas precisam conhecer o seu direito e nós precisamos denunciar isso e pressionar o Estado, o poder público, para que esses direitos sejam assegurados e para que as cidades elas sejam mais justas, menos desiguais e para todos. Porque, infelizmente, o que temos hoje é uma cidade, no Brasil, de um modo geral, cidades que são desiguais e que não são para todos. Sim. Né? Prof, acho que esse assunto aí podia nos pautar horas, né, de debate, de conversa. A gente precisa finalizar, já deu nosso horário também. Agradeço a sua participação, a sua conversa. Agradeço a todos também que nos acompanharam até aqui. A gente agradece e tenha um bom dia. Muito obrigada e muito obrigada a todos pelo convite. Obrigado, prof.